Bom dia a todas e a todos. Que Jesus nos abençoe nesse novo momento de reflexões a respeito do Espiritismo. Prolegômenos. Alguém aqui será que já ouviu falar desse nome? Prolegômenos. Eu creio que acho que ninguém deve usar esse nome no dia a dia, mas de alguma forma deve ter lido ou escutado de alguma pessoa essa palavra. E esse termo prolegômenos nós trazemos a partir desta abordagem de O Livro dos Espíritos. Como tudo isso começou? No dia 18 de abril de 1857, na livraria Danty, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, fora publicado um livro em capa verde e que estava descrito Le Livre des Esprits. Não sei pronunciar francês, mas era mais ou menos dessa forma. E estava sobre a parte de baixo do livro um nome desconhecido, um tal de Allan Kardec, um pseudônimo. E esse Allan Kardec escrevera um livro e fora publicado por um grande amigo seu. Era a adoção de um nome muito comum. Aliás, é muito comum entre os autores adotarem nomes falsos, pseudônimo, nome falso ou outro nome que se utiliza para separar obras ou para que o autor possa abordar outros temas de forma diferente da sua produção costumeira. E esse Allan Kardec era o pseudônimo de um pedagogo muito famoso na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que escrevera livros que são muito famosos até hoje naquele país por conta da abordagem que foi feita em diversas áreas do conhecimento, por conta de tratados de gramática da língua francesa, sugestões de ensino de aritmética, entre várias outras áreas do conhecimento, no qual esse eminente pedagogo forneceu de contribuição para o conhecimento do mundo ocidental, e ele que houvera sido discípulo de Pestalozzi no Instituto de Verdun, na Suíça. Este jovem, que nascera em 1804, se mudou para Paris em 1828 e dali, naquela capital, iniciou o seu trabalho de ensino e fez uma grande revolução no ensino francês. Mas, no meado do século XIX, inicia-se os tão conhecidos fenômenos das mesas girantes, que, depois de muita insistência, chamou a atenção desse grande cientista, deste pedagogo, para investigar as causas daqueles fenômenos das mesas que subiam no ar, que batiam, das pancadas, das criaturas que manifestavam fenômenos paranormais, aparentemente miraculosos, os objetos que apresentavam caracteres inteligentes, sendo apenas objetos físicos, e a partir disso ele encontrou ali uma fonte, nas palavras dele, uma fonte de instrução humana, uma oportunidade de extrair conhecimentos novos para a humanidade. E este livro, publicado nesse mesmo dia e mês, há 164 anos atrás, foi uma verdadeira revolução do ponto de vista intelecto-moral na história da humanidade. Nós podemos dizer que a publicação do Livro dos Espíritos estabelece a era do espírito imortal. Porque agora nós não iríamos tratar apenas dos aspectos materialistas que alguns filósofos, grandes contribuidores do conhecimento humano, forneceram à humanidade. O materialismo que julga que tudo em nossa volta é apenas matéria, que todas as explicações são materiais e que não existe nada para além da morte, apenas essa vida, uma única vida, e que tudo se encerra a partir da decomposição do corpo físico. Kardec traz luz com este novo conhecimento que foi fornecido pelos espíritos superiores, espíritos estes enviados por Jesus para aclarar o conhecimento humano. E interessante notar que essa primeira edição continha 504 perguntas.
e ela trata dos maiores enigmas da humanidade. E um fato curioso chamou a atenção de do Allan Kardec, porque as obras que foram colocadas na vitrine daquela livraria rapidamente se esgotaram. 100 obras foram vendidas em um curto período de tempo, algo que naquela época era um recorde. Alguma coisa estava acontecendo, estava havendo alguma revolução a nível de conhecimento. Posteriormente, em 1861, ele publica outra edição, a segunda edição, que é a que nós conhecemos, que é a edição mais completa, com 1019 perguntas, em que ele avança nos questionamentos aos espíritos e traz esse grande arcabouço que se tornou essa doutrina das mais completas que nós podemos imaginar, que nós podemos ter contato na história da humanidade. Uma doutrina que se inicia em um livro dos Espíritos e se completa com mais 4 livros, formando o Pentateuco, que será falado daqui a pouco. Mas esse livro traz uma série de avaliações dentro dos enigmas que sempre perturbaram a história da humanidade, como por exemplo, sobre Deus. E Allan Kardec, um grande estudioso, um grande cientista, foi muito sábio quando fez a primeira pergunta deste livro clássico e tão fundamental na história da humanidade. Ele coloca: que é Deus? É interessante notar que ele usa a partícula que. Ele não coloca quem é Deus. Quando nós perguntamos dentro da língua quem, significa que é a criatura, alguém. Quem é? Pressupõe-se que seja uma criatura humana. Se ele colocasse o termo o que é Deus, iria pressupor que fosse um objeto, uma coisa, algo inanimado. Quando ele usa a partícula que c'est le Dieu, não sei se é Dieu a pronúncia em francês, mas o termo que eu memorizei, que c'est, que é traduzido para o português, então indica uma abordagem livre. A resposta poderia vir de qualquer uma das possibilidades que aquele pesquisador poderia aguardar. E ela vem como um dos resumos mais fantásticos dentro da história do conhecimento humano. Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, quando se pergunta quem é Deus, se tira aquela abordagem antropomórfica do Deus hominal, do Deus com paixões da criatura humana, um Deus tirano, um Deus que castiga, um Deus que beneficia aqueles que o adoram e que condena aqueles que o detestam ou que o não fazem gracejos ou agrados, sacrifícios. Quando se coloca o termo de inteligência suprema e a primeira causa de tudo que existe, nós ampliamos totalmente esse entendimento de Deus, que nunca na história da humanidade alguém pudera falar desse ponto de vista científico, já que sempre na história humana vários pensadores, vários homens e mulheres de conhecimento tentaram explicar Deus, entre eles o próprio Jesus, quando diz que Deus é um Pai amoroso, um Pai bondoso. Mas aonde entra esse termo prolegômenos? Divaldo Franco conta que na fase da juventude dele, quando ele iniciou o contato com o espiritismo, já era médium, já via os espíritos, participava de reuniões, dava intercâmbio. Ele disse que um espírito chegou até ele e falou: Divaldo, agora que tu tens contato com o espiritismo, é preciso que você estude, que você leia um livro, aliás. Qual livro, irmão? Leia o Livro dos Espíritos. Então Divaldo procura esse livro por toda parte. A essa época ele morava na cidade de Feira de Santana, uma cidade pequena no interior do estado da Bahia. Hoje é a maior cidade não capital do norte e nordeste do Brasil, mas naquela época era uma cidade pequena, era quase que um vilarejo, uma cidade de passagem. Era muito difícil encontrar livros, ainda mais um livro que estava traduzido do francês, mas ele encontra. Quando ele pega aquele livro, é um livro sem figuras, um livro com letras miúdas, só texto, não tinha nenhuma imagem. Ele relata que ele estava acostumado com os gibis, com todos aqueles livretos, com figurinhas, com gracejos, com piadinhas.
E um livro sem graça, um livro tosco, ele lê aquele livro, pula algumas partes, encontra a introdução bastante longa, com vários tópicos subdivididos, e finalmente alcança uma palavra, prolegômenos. Que palavra é essa? Era o segundo capítulo desse livro. De primeira introdução, segundo, prolegômenos. Ele questiona o Espírito quando assim o encontra. Mas, amigo, o que significa essa palavra prolegômenos? Nunca vi essa palavra em minha vida. Procura um dicionário, respondeu o Espírito. Porque a doutrina espírita é uma ciência, é uma doutrina de conhecimento. É preciso pesquisar. Ele procura um dicionário, compra um dicionário em uma livraria, corre para abrir. Quando procura na letra P, não encontra. Não tem prolegômenos naquele dicionário. Ele fica totalmente revoltado, procura o Espírito. Mas não existe essa palavra, nunca ouvi falar, não existe, nenhum dicionário tem prolegômenos. Primeiro, veja se o dicionário tem a palavra prolegômenos, depois você compre. Então, ele sentiu uma afronta daquele Espírito. Mas de fato, comprar um livro sem saber se aquele iria resolver o seu problema, ele compra outro dicionário e finalmente encontra o termo prolegômenos. Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que significa? Não vou falar. Não, na verdade, prolegômeno significa primeiras palavras, ou prefácio, introdução. E esse termo, quando ele estuda, ele memoriza, e a partir daí lê o livro dos Espíritos. A princípio ele lera com certa rejeição, e na segunda vez que o Espírito manda ele ler, ele começa a ler com mais calma. Ele acompanha os textos, lê os rodapés, as letrinhas miúdas, e acha até Kardec, esse tal de Allan Kardec, simpático, interessante. E esse Allan Kardec é até inteligente, porque ele faz as mesmas perguntas que eu queria fazer. Deveria ser o contrário, mas ele compara o Allan Kardec inteligente tão quanto ele, com a presunção inicial da juventude. Quando ele lê pela segunda vez o livro, isso já passaram mais ou menos um ano, ele procura o Espírito. Esse Espírito era Viana de Carvalho. Sim, agora eu li o livro e encontrei a palavra prolegômenos. O que eu faço? Qual o próximo livro? Agora estude o livro dos Espíritos. Como assim estudar? Eu já li 2 vezes. Estude. Se você viver 100 anos e estudar o livro dos Espíritos durante 100 anos, você vai encontrar coisas novas. Mas é muito radical, é muito exagero desse Espírito. O livro dos Espíritos tem informações que resolvem todas as questões da humanidade. Nossa, mas quanto fanatismo, Divaldo pensa, mas não fala. Ele lê novamente, ele estuda e depois compreende toda a profundidade que esse livro encerra em seu conhecimento. E o livro dos Espíritos, trazendo tantas informações para nós, fala sobre Deus, fala sobre os Espíritos, fala sobre a imortalidade da alma, relata sobre as leis universais que equilibram as relações de tudo que Deus criou. Fala também das leis físicas. Se nós elegermos qualquer das ciências que exista na história da humanidade, qualquer área do conhecimento, nós vamos encontrar alguma pergunta em um livro dos Espíritos. Eu fiz um teste e pesquisei alguma coisa relacionada à área de química, que é a que eu trabalho, e encontrei. Na primeira parte, quando Allan Kardec estuda sobre os elementos que compõem a matéria universal, quando os Espíritos respondem que cada mundo, cada ambiente, cada espaço criado por Deus tem um nível de vibração diferente e que os elementos se agregam de forma diferente, mas que todos os elementos que existem no universo derivam de um único componente, que é o fluido cósmico universal. Ele se rearranja, ele se adapta, ele se conforma, se estrutura das mais variadas formas de acordo com as condições ambientes. Que aqui na Terra nós temos esses elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que nós entendemos como elementos básicos ou universais do planeta, mas que os Espíritos respondem do vosso ponto de vista, porque existem condições da matéria elementar que não ferem nem os vossos sentidos e nem os instrumentos de que dispõem. Então esse livro magnífico, que traz informações tão transcendentes, tão profundas, tão consoladoras,
As Esperanças e Consolações, da quarta parte, em que se fala sobre o futuro da criatura humana, sobre a lei de justiça, sobre os infortúnios, sobre tudo que se sofre na condição do ser humano, e que Allan Kardec tão magistralmente estabelece em O Livro dos Espíritos. Que é tão interessante notar que na filosofia se diz que o importante não são as respostas, mas sim as perguntas. E neste capítulo, nesse segundo capítulo, que ele intitula Prolegômenos, ele coloca como primeiras palavras dos Espíritos. A introdução, Kardec elenca de forma bastante profunda e abrangente, colocando palavras novas para uma ciência nova, estabelecendo os objetivos do Espiritismo, o que o Espiritismo propõe, quais foram os métodos científicos para ele ser estabelecido naquele livro. Mas quando alcançamos Prolegômenos, nos lembremos dessa palavra, é a introdução feita pelas próprias entidades que acompanharam Kardec em seu trabalho de codificar o Espiritismo. Os Espíritos superiores dizem: este trabalho é nosso, faz este trabalho com empenho, com tua dedicação, não se preocupe com aqueles detratores, com os opositores, com aqueles que forem difamar a tua obra ou até a tua pessoa, porque este trabalho é nosso, dos Espíritos. E vários Espíritos assinam ao final deste Prolegômenos, são 2 páginas e meia. Sócrates, Espíritos bastante conhecidos como Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Santo Agostinho, Swedenborg, o próprio Espírito da Verdade, demonstrando que são seres que habitaram a Terra, e até mesmo algumas criaturas que não foram marcadas pela história humana, e que juntos, que de forma coletiva trazem esse conhecimento, porque o Espiritismo é colocado como a terceira revelação da divindade, e essa terceira revelação não fica encabeçada em um único homem, em uma única criatura humana. A primeira revelação, Moisés; a segunda revelação, Jesus; mas a terceira é da coletividade das criaturas que desencarnaram. As palavras deles: nós somos os seres dos homens e mulheres que já desencarnaram, que viveram sobre a Terra. E em um desses parágrafos de Prolegômenos é interessante notar em que eles solicitam a Kardec: ponde no cabeçalho do livro a cepa da videira, ou o ramo, a parreira, e que este símbolo é o que identifica da melhor forma, do ponto de vista material, o trabalho do Criador. Porque a cepa é o corpo, o licor é o espírito, e o bago é a união do corpo com o espírito. E isto resume de forma muito simples, muito simbólica, toda a relação do espírito imortal com a matéria que lhe serve de instrumento para a evolução. Interessante notar que eles colocam em qualquer edição de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar em Prolegômenos esse facsímile. Eles colocam esse termo, facsímile, uma cópia do desenho que foi feito pelos próprios espíritos, através do fenômeno mediúnico da psicopictografia. Eles mesmos desenham aquela cepa. Quem quiser depois pode pegar o livro para ver, e é bem interessante isso, que eles pedem: coloque na cabeçalho do livro. Mas Allan Kardec não coloca naquela edição clássica de 1857. Alguns estudiosos avaliam que talvez era por conta das dificuldades gráficas daquele tempo. Não era fácil editar um livro. Inclusive Allan Kardec editou o livro com recursos próprios. Muito menos colocar um desenho na capa de um livro para distribuir às centenas ou aos milhares. Então ele colocou na parte interna. E a avaliação que os estudiosos fazem sobre essa ação de Kardec, essa rebeldia de não seguir a orientação dos espíritos, é para a gente entender que o espiritismo não é ciência, não é doutrina de simbolismos. A humanidade já estava cansada de simbolismo, estava cansada de objetos, de figuras, de qualquer tipo de aspecto, de coisa material que indique ou que represente. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, não a doutrina
da parreira, ou da videira, ou da uva com a cepa. Para a gente entender que, finalmente, nos libertamos de todo e qualquer tipo de imagem, de figura, de qualquer tipo de adoração, de tótem. Mas sim, nos foquemos principalmente em quê? Nos objetivos intelectuais, na reflexão moral. E entender finalmente que a mensagem cristã é para ser entendida em espírito e verdade. Guardai os meus mandamentos, se muito me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Este Consolador, o Espírito de verdade, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo quanto vos tenho dito. Esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ainda não está pronto, vós o entendereis, porque Ele estará convosco até o fim dos tempos, e estará em vós. Esse Espírito da verdade, esse Consolador, é o Espiritismo. Essa doutrina que vem relembrar o que Jesus ensinou, porque a gente confundiu ao longo da história, nos ensinar coisas novas, porque naquele tempo não era possível explicar muito dos conhecimentos que hoje nós temos acesso, e nos dar a plena certeza de que a vida continua. O Mestre exemplifica em sua própria vida: eu venci o mundo. Ele venceu a morte, ele acaba com a morte quando ele mostra que a vida continua. Aqueles que seguirem após mim terão a vida eterna. Esse sentimento de que a vida não acaba com a matéria, com a morte, com o túmulo, mas sim continua nas mais diversas localidades do universo, em planos diferentes de evolução. Então que a gente tenha essa busca constante do Livro dos Espíritos, ler, estudar, entender esses termos aparentemente desconhecidos ou estranhos, nos debruçarmos sobre esse arcabouço de conhecimentos tão profundos, tão abrangentes, tão consoladores. Obrigado a todos pela atenção. Bem, dando sequência, o que nós acabamos de ouvir de Tiago, as últimas palavras sobre o Espírito de verdade, essa cena foi chamada pelos gregos, um dos tradutores dos evangelhos, de Paracletos. O nosso tema é o Paracleto. Já em linguagem ocidental, a tradução do grego para a língua ocidental, Paracleto, que significa consolador, intercessor, defensor. Pois foi justamente João, que tem o evangelho mais extenso, quem descreveu esta passagem que acabamos de ouvir aqui nas palavras de Tiago. É bom lembrarmos que João, entre os apóstolos, foi o único que esteve ao lado de Jesus até a sua crucificação. Todos os demais tiveram dificuldades de entender aquele momento. E João também foi o único que não teve a vida sacrificada. Ele ficou desse lado, na ilha de Patmos, morreu de velhice, já próximo aos 100 anos, e escreveu também o Apocalipse, já demonstrando o que iria acontecer, essa previsão do que iria acontecer no planeta depois de algum tempo, daquela data em que Jesus estiver aqui. E João, que tem um evangelho, como eu disse, mais completo, mais extenso, ele descreveu muito no seu evangelho daquilo que Jesus falava para os apóstolos. A maior parte das lições que a gente vai encontrar em João são lições particulares. Ali o mestre com os seus discípulos dando uma série de orientações. E Jesus teve esses dois momentos: as conversações particulares com os apóstolos, orientações para pessoas que tinham a tarefa de propagarem o que ele estava disseminando aqui na terra, e tinha aquelas pregações gerais, eram palestras, sermões feitas ao grande público. Então João descreve exatamente assim: era a última ceia, estava próximo todo aquele processo de crucificação, estava para acontecer, e nessa última ceia Jesus fala que ele estava se despedindo.
tinha chegado a hora, conforme todas as profecias antigas já haviam anunciado. E aí ele diz isso que Tiago falou, que ele não iria deixar ninguém órfão, que ele iria rogar ao Pai, e o Pai iria atendê-lo, exatamente nessas condições, de que ele pudesse voltar como um Espírito de verdade, para relembrar tudo o que ele havia dito, e ainda falar de coisas novas, e permanecer até o fim dos tempos. Ainda nessa conversação, os apóstolos demonstraram uma tristeza profunda. Era uma despedida das mais difíceis. Quem poderia novamente estar diante de um ser perfeito aqui na terra, de maneira tão presencial? E diante da tristeza ali demonstrada, João pergunta, com uma certa agonia, uma saudade imensa: Mestre, como é que nós poderemos encontrá-lo aqui na terra, já que dissestes que não nos deixará órfãos? João ainda não tinha entendido a essência daquela conversa, onde Jesus prometia enviar um Consolador. Era tudo muito vago, tanto que esse momento, essa promessa de Jesus só foi cumprida oficialmente no dia 18 de abril de 1857, quando os Espíritos, conforme Tiago citou aqui alguns, em prolegômenos, liderados pelo Espírito de verdade, que a gente considera que essa é a forma como Jesus hoje se apresenta, liderando ele como governador do planeta, toda essa mobilização de transição planetária, preparando uma nova era, para que a Terra agora receba apenas os espíritos brandos e pacíficos, no mundo de regeneração. Porque no Sermão da Montanha, o maior de todos, feito por ele em público, ele disse isso: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E é isso que se espera, que com a doutrina espírita, trazendo de volta as lições de Jesus, ensinando-nos coisas novas, nos prepare para que sejamos brandos e pacíficos, e assim possamos ter o fluido modificado para melhor, e assim daqui a aproximadamente 1000 anos, somente vão reencarnar quem estiver vibrando dentro de si, externando para o mundo essa ideia de ser dócil, pacífico, tolerante, humilde, enfim, tudo aquilo que representa ser brando e ser pacífico. E assim, nessa conversa difícil, marcante, João ainda insiste: mas Senhor, e como é que nós poderemos encontrá-lo? Aí ele diz assim: quando eu estiver preso e você for me visitar, quando eu estiver doente e você também for me visitar, quando eu estiver com fome e você me der o que comer, quando eu estiver com sede e você me der o que beber, quando eu estiver nu e você me der roupas, quando eu estiver desabrigado e você me fornecer abrigo, é assim que ireis me encontrar. E aí João ainda insiste. Era a última conversa antes da crucificação. Mas como assim, Senhor? Explique melhor, como é que a gente vai encontrá-lo assim, nessas condições? Pois bem, concluiu Jesus, fazei isso aos meus irmãos pequeninos da terra, que é a mim que o fareis. E é aí justamente que entra uma das propostas do Espiritismo: trazer de volta o que Jesus havia ensinado. Muitas religiões cristãs falam que não precisa praticar a caridade, basta acreditar em Jesus como Salvador, ter fé, e simplesmente isso já vai garantir uma ida para o céu. E o Espiritismo diz que não, contraria todas as religiões cristãs, que isso não é suficiente. Para a gente desenvolver o amor, aí sim,
Porque Jesus resumiu que Deus é amor, e que o amor é a essência que vai nos dar a felicidade, que vai construir dentro de nós um reino, um verdadeiro céu. Mas que para que este amor possa crescer, dando bons frutos, é preciso que se pratique a caridade. A caridade moral, a caridade material. E é isso que o movimento espírita faz. É muito raro você encontrar uma casa espírita que não tenha acoplado ali o trabalho de assistência humanitária, um serviço social, uma responsabilidade social. Porque é exatamente procurando localizar os infortúnios, que são as pessoas que são irmãs nossas, que estão passando fome, como agora a gente está num momento difícil. Então, quem quiser encontrar Jesus, dê um prato de comida a quem está com fome. Porque é isso que Jesus espera que façamos. Foi a última lição que ele deixou, a última aula prática, a indicação prática de como a gente iria desenvolver o amor. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus. Então, nós devemos ver toda pessoa que passa necessidade como um irmão. A gente geralmente tem esses momentos de sensibilidade para ajudar os familiares, as pessoas que estão próximas. Mas o Espiritismo analisa que se a gente olhar apenas para nós e para os nossos, é ainda uma postura de egoísmo. Que a gente vai se desenvolver. Ontem, inclusive, um aluno fez uma pergunta maravilhosa sobre isso, sobre como é que é esse amor que vai fazer a gente ser feliz, nos tirar de todas as ilusões terrenas, nos levará ao desapego de tudo que é material. Pois esse amor é esse amor aí, onde você se veja numa mesma família e não trate ninguém com diferença. Então, aquele mesmo cuidado que você tem para orar, para servir, para atender um familiar, lembre que toda a humanidade é filha de Deus. Imagine então, Deus nosso Pai vai verificar o seu amor ao próximo, mas aí Ele vai verificar que você só ama 3, 4, 5, 6 pessoas, e o resto da humanidade não é família, não é irmão. Então, esse amor, nesse grau, que vai nos dar um nível de consciência elevada, é quando nós conseguirmos perceber que todos nós somos verdadeiramente irmãos. Não vai ter essa indiferença, você não é nada meu, eu não tenho nada a ver com sua vida, eu cuido dos meus interesses, os outros que se virem. Então, essa indiferença, que será o tema inclusive da nossa próxima palestra, é algo que precisa ser trabalhado nesse momento do Espiritismo. Então, a gente tem que ver a fome que está aí. Algumas pessoas disseram que não vão doar mais como doaram no ano passado, porque estão ajudando familiares. Ótimo. Beleza, maravilha. Cuidar da família, já falou disso aqui. A primeira obrigação realmente é com os componentes da família, mas não é só com a família. O ideal é que a gente também lembre que tem outras pessoas que não têm parentes em boas condições para ajudá-los. Só tem a nós, que somos irmãos universais, porque somos todos filhos de Deus. Então, imagine Deus observando a gente. Vamos usar uma figura antropomórfica. Então, Ele vê que a gente está ali cuidando de 1, 2, 3 e o resto não importa. Que pai ficaria feliz de ver isso? E o filho, ele só se interessa em dar aquele amor, a dedicação extrema para 1 ou 2 pessoas, e para o resto, pouco importa. Claro que não funciona assim. E é essa a elevação que nós deveríamos chegar. E o primeiro exercício vem aí da caridade material. Quanta gente está passando fome agora? Eu disse para um amigo outro dia que na hora de eu estou fazendo minhas refeições, eu comentei aqui na última palestra, eu estou sentindo um certo desconforto. Eu estou me lembrando dos rostos das pessoas, das famílias que nós suprimos no ano passado, que estão implorando novamente por alimentos. A gente não fica confortável de saber que você está bem alimentado, tem alguém lá que não está tendo nada para comer. Então, essa é uma das direções que Jesus deixou, que João registrou. Pessoas com sede. Hoje estamos aí um grande problema no mundo, com a falta de água, com essa destruição que a gente está fazendo com o planeta, uma coisa criminosa, e a escassez de água. Tem pessoas que
estão bebendo lama, dividindo com os animais, porque não tem água potável. Coisa gravíssima no planeta inteiro. A água se tornou o produto mais valioso do planeta. Nós temos pessoas que estão passando frio, na época do frio não tem um agasalho. Tem pessoas que não têm onde morar, ou se moram de maneira completamente desumana, sem um mínimo digno, para se considerar que ali é uma vida digna que está estabelecida em determinado lugar. Pessoas que estão doentes, atualmente estamos sendo todos convidados a orarmos pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas que estão internadas aí, ao mesmo tempo em função da Covid-19. Isso é importante. Assim que puder, as visitas serão restabelecidas. Pessoas que estão encarceradas também, que cometeram delitos contra a sociedade, que estão lá jogadas como material subhumano, e muitos não têm sequer uma atenção de alguém, uma visita, alguém que lhes demonstra algum tipo de carinho, de apreço, e assim por diante. Foi assim que Jesus orientou, e o Espiritismo está aqui para, na prática, trazer isso de volta. Não é só a fé, não é só crer que Jesus é o Salvador que vai resolver. A gente só vai ser feliz quando a gente desenvolver esse amor, quando a gente conseguir ter a compaixão em relação a todas as pessoas, acabando com o preconceito, aplicando a lei de igualdade tão bem ensinada em O Livro dos Espíritos, em que a gente sabe que cada um vive o seu próprio momento, cada um vive a sua própria história. Então, seja lá onde a pessoa estiver, os seus gostos, com suas preferências, com suas tendências, nós temos que respeitar. Mesmo que não concordemos com essa ou aquela postura, mas nós temos que respeitar a escolha de cada um. Porque, como já foi dito para nós recentemente, relembrado, todos nós vamos crescer, vamos progredir. E assim, nós todos sairemos das faixas inferiores da evolução e um dia seremos todos plenamente felizes. Mas para isso acontecer, a gente precisa desenvolver, segundo os Espíritos ensinaram, a inteligência e o sentimento. As duas grandes asas da evolução. Por isso que o nosso programa de trabalho é esse. Estudar. É a primeira coisa a ser feita, estudar. E os nossos trabalhos todos são feitos em função desse livro, a pedra angular, a base. Tudo está aqui. A partir desse estudo, que é permanente, nós até convidamos as pessoas para reciclarem, porque muitas coisas ficam esquecidas, porque esse estudo é constante, não tem fim. Não tem esse processo de, terminei o curso, não preciso mais estudar. Não preciso mais frequentar a reunião doutrinária, porque eu já sei. Isso tudo é perigoso, não é bom. O estudo tem que ser constante, porque a gente vai amadurecendo a cada ano na inteligência, e tem coisas que a gente não compreendeu no tempo, iremos compreender quando estivermos com a inteligência mais amadurecida. E a gente precisa compreender muito sobre tudo isso, para a gente fazer boas escolhas em nossas vidas. E 164 anos nos separam do dia que aconteceu o advento, da chegada do Paracleto. E a gente espera que o nosso protocolo espiritual seja cada vez mais observado. Estudar constantemente a doutrina espírita, seja de forma sistematizada, seja de forma assim autônoma, cada um em sua casa ou em grupo, ou como autodidata, mas que nunca deixemos de estudar. Isso é fundamental, é o primeiro grande passo para a gente adquirir essa estatura moral mais elevada. E segundo, participarmos de reuniões mediúnicas com Jesus, reuniões mediúnicas construtivas, assistenciais, como a que nós acabamos de ter aqui agora. Um fenômeno extraordinário em que ali se explica que essa evolução do planeta vai depender muito dessa conexão entre encarnados e desencarnados. E a mediunidade, iluminada pela ciência espírita, e com Jesus, é uma porta extraordinária que vai nos manter desde já em contato com o mundo superior, sentindo a presença dos Espíritos bons, nos fortalecendo, como aqui nós estamos comemorando um ano nesta casa, e fizemos uma avaliação de que todas as pessoas que ficaram aqui, todo mundo tem atravessado esse período da pandemia com uma tranquilidade impressionante. Alguém até colocou aqui do nosso grupo que parece até que não está vivendo a pandemia.
Então a nossa estrutura de trabalho, a dedicação, essa vinculação com os bons espíritos, isso nos protege de tal maneira que a gente atravessa crises enormes com a maior serenidade, em vez de deixar que o medo tome conta. Ao contrário, a fé aumenta mais ainda, a vontade de servir, de trabalhar, de pensar no outro, de ter resiliência, de ter empatia. Então é importante esse segundo passo do nosso protocolo, mediúnicas sérias, construtivas com Jesus, e reuniões públicas doutrinárias como essa, onde nós vamos sempre reabastecendo os nossos conhecimentos. A reunião doutrinária tem essa função de nos relembrando conhecimentos que vão ficando esquecidos, porque no dia a dia nós deixamos nossa mente ser envolvida por tantas outras coisas, e esses assuntos vão ficando no último plano, e as doutrinárias são pinceladas e vão reavivando em nós o conhecimento que nós tivemos nos primeiros estudos. Além de que os espíritos protetores também aproveitam esse momento coletivo para trazer assistência, não só para nós encarnados, mas também para os espíritos desencarnados que porventura estejam vinculados a nós por questões infelizes. E por fim, concluindo esse nosso protocolo espiritual, o serviço social. Fazer alguma coisa, mínima que seja, pensando no outro, algum despreendimento mínimo que seja, na ação da caridade material mesmo, além do atendimento fraterno que a Casa Espírita sempre faz, para ouvir as pessoas, trocar experiências, fazer aconselhamentos espirituais, e a caridade moral, mas também lembrar que tem gente passando fome, passando necessidade, e que a gente não pode assistir a isso de forma indiferente. Alguma coisa tem que ser feita. Então é assim que a gente pensa que na prática é a melhor maneira da gente lidar com essa doutrina espírita, que é Jesus de volta de uma forma coletiva, como ele houvera prometido. Então muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.